Olá, meus amores, tudo bem, quarto ano? Tudo bem com vocês? Hoje, né, terça-feira, hoje tem 3 aulas, né? Já teve matemática, ainda tem inglês por aí, né? Então, vamos, mãos à obra, né? Mãos à obra, vamos trabalhar. Tia, mas eu não trabalho. Trabalho de criança é estudar, né? Trabalho de criança é isso aí, estudar. Pois vamos estudar? Você já se organizou aí no seu cantinho? Eu já me organizei no meu. A gente tem que escolher um lugarzinho sem muito barulho, na medida do possível, né? Eu sei que às vezes a gente não consegue, como a gente queria, né? A gente não consegue escolher um lugar totalmente sem barulho, mas assim, pelo menos o que tiver menor barulho, né? Escolha aí um lugarzinho confortável, um ambiente legal, fecha a porta, vai lá para o quarto, avisa, mamãe, papai, vou estudar agora, preciso de silêncio, né? Eu sei que sempre passa aí os barulhos da vida, o carro do ovo, né? Mas, enfim, a gente vai contornando com muita sabedoria para a gente conseguir ter uma aula legal. Eu também aqui também passo uns barulhos, né? Os passarinhos vocês escutam direto, já acostumaram, né? Eles não atrapalham a gente. Mas quando passa aqueles carros barulhentos com música ou anunciando algum produto, atrapalha um pouquinho a gente, né? A tia tem que gravar de novo. É assim mesmo. Mas vamos que vamos. Livro de geografia na mão. Você vai pegar o seu livro de geografia e enquanto você pega o seu livro, eu vou preparar aqui o slide, ok? Enquanto você prepara, abre. Ah, mas eu não falei a página, meu Deus do céu. Enquanto você abre, é página 78, tá, meu amor? Página 78. O assunto é pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Que fácil, hein? Por que que é fácil? Porque nós já estudamos isso em ciências, no semestre passado. Geografia vai ser mamão com açúcar, então, viu? Né? Essa semana tá muito fácil, geografia, mamão com açúcar. Por quê? Falamos que cansamos na disciplina de ciências sobre pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, vai ser fácil, não é? Vamos lá. Quem aprendeu na aula de ciências vai tirar isso aqui de letra, vai ser mamão com açúcar. Os pontos cardeais significam pontos de orientação ou pontos de referência, como o próprio nome diz, tá? Por meio deles, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Então, nós aprendemos isso na aula de ciências também, né? Que os pontos cardeais, eles são para nos orientar, para nos dar referência. Existem 4 pontos cardeais. Quem está lembrado do nome dos pontos cardeais? Hein? Não lê, não. Puxa aí da memória. Como é? O nome dos pontos cardeais? É o norte, o sul, o leste e o oeste. Exatamente. Esses são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, tá? Não, esses são os pontos cardeais, viu? Os colaterais e subcolaterais só tem outros nomes, mas vamos lá, esses são os pontos cardeais. Agora, o norte, que é representado pela letra N maiúscula, claro, né? Ele é chamado também de setentrional ou boreal, viu? Então, o norte, que é escrito com apenas a letra N, né? Se você colocar na prova também só o N, tá valendo, viu?
Mas ele também é chamado de setentrional ou boreal, o norte. Vamos ao sul. O ponto cardial sul, representado pela letra S, claro que é S maiúsculo. Ele também é chamado de meridional ou de sustral, ou austral. Eu estou lendo errado. Austral, tá? O leste, que você pode escrever leste, ou pode colocar a letra L maiúscula, também é chamado de oriente. E o oeste, representado pela letra O maiúscula, que também é chamada de ocidente. Para determinar a direção dos pontos cardeais, basta saber o seguinte: à sua frente... Não, primeiro, você tem que se orientar pelo sol, né? Vou começar pelo braço direito e ele tem que estar voltado para o sol. Quando você conseguir colocar o seu braço direito voltado para o nascente do sol, se for de manhã, né? Claro, você vai direcionar seu braço para o nascente do sol. No meu caso, o meu braço está certinho, ó, estou na direção do sol. Esse braço, esse lado, é chamado de leste, ok? Leste. Eu fico paradinha, deixo minha mão na posição leste e eu vou saber que na minha frente está o norte. Ou seja, o meu notebook está direcionado ao meu norte. Do outro lado, lá do outro braço, eu vou continuar com o meu braço esticado aqui para o sol nascente, o leste. Então, do outro lado, ficará voltado para o oeste. E atrás de mim, nas minhas costas, ficará o sul. É claro que eu tenho que me orientar pelo sol para descobrir isso, né? O sol nascente. Então, ou seja, durante o dia, o sol nascendo, o meu braço vai esticar para lá, né, para o lado do sol, e esse vai ser o leste. Então, eu vou conseguir identificar todos os outros a partir do meu braço esticado ao sol nascente, tá? Quando eu descubro que ali é o leste, pronto, aí eu descubro todos os outros. Por quê? O oeste vai estar do outro lado, o norte na frente e o sul atrás. Algumas pessoas erraram isso na prova, uma coisa simples demais. Por isso, né, ainda bem que tem essa aula na disciplina de geografia também, porque apesar da grande maioria ter acertado os pontos cardeais, algumas pessoas, sim, erraram os pontos cardeais, né? E é porque eu nem perguntei sobre os subcolaterais, sobre os colaterais, viu? Vamos continuar aqui. Lá na próxima página, na 80, na 79. Todos os lugares para onde você se deslocar possuirão um ponto de referência. Nas estradas, existem sempre sinais indicativos, como siga em frente, vire à direita. Ao pedir uma informação, você verá que existe um ponto de referência. Se você perguntar assim, ó, onde que é tal coisa? É depois da escola. É antes do João Filho. É perto do Atacadão. Entenderam? Sempre vai ter um ponto de referência, perto daquela escola, em frente àquela igreja, né? E etc. Isso tudo acontece para que possamos nos localizar em um determinado espaço. Durante a noite, as estrelas servem como ponto de orientação. De dia, é o sol. Ele aparece sempre de um lado da Terra e desaparece do lado oposto. Então, se ele aparece lá e eu esticar minha mão para o lado que ele nasce, eu estou sabendo que aquele é o lado leste. E se eles, quando mais à tardinha, quando o sol está se pondo, eu vou esticar o outro braço, ele vai ser o oeste. Aí eu vou identificar que é o oeste, que é o outro lado. Então, entre os pontos cardeais existem outros pontos,
certo? No meio, entre um ponto cardeal e outro, existem os pontos colaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome dos pontos cardeais. Juntando os dois nomes é que dá o nome do ponto colaterais. Por exemplo, olha aí no livro o Nordeste. O Nordeste, representado pela sigla NE, ele fica entre o norte e o leste. Certo? Então, é o Nordeste, entre o norte e o leste. Aí nós temos aqui o Sudeste, que é representado pelas letras SE, maiúsculo, né? Claro. É o Sudeste, SE, que fica entre o Sul e o Leste. Por isso o nome Sudeste, entre o Sul e o Leste. Nós temos o Noroeste, Noroeste, representado pelo N e o O, NO, que fica entre o Norte e o Oeste, por isso ele é chamado de Noroeste. Viu que é a junção dos nomes? E, por fim, nós temos o Sudoeste, não é Sudeste, viu? Sudeste é o que fica entre o Sul e o Leste. Esse fica entre o Sul e o Oeste, por isso é Sudoeste, Sudoeste, entre o Sul e o Oeste. Até que não é tão difícil não, né? Dá para entender aí os nomes. Para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, utilizamos a rosa dos ventos. Essa figura aí, ó, é chamada de rosa dos ventos. Entre os pontos cardeais e os colaterais também existem outros pontos. São chamados de subcolaterais. E o nome dos pontos subcolaterais é a junção do nome dos pontos cardeais com os colaterais. Os pontos subcolaterais são o Nor-Nordeste, NNE, que fica entre o Norte e o Nordeste. O Les-Nordeste, ENE, que fica entre o Leste e o Nordeste. O Leste-Sudeste, vale, meu Deus. O Leste-Sudeste, ESE, que fica entre o Leste e o Sudeste. O Sul-Sudeste, que fica entre o Sul e o Sudeste. O Sul-Sudoeste, que fica entre o Sul e o Sudoeste. O Oeste-Sudoeste, OSO, que fica entre o Oeste e o Sudoeste. O Oeste-Nordeste, Noroeste, que é o ONO, que fica entre o Oeste e o Noroeste, e o Nor-Noroeste, NNO, que fica entre o Norte e o Noroeste. Não se preocupem que eu não vou pedir para vocês escreverem esses nomes não, viu? Dos subcolaterais não, tá? Mas não digo nada se aparecer o nome dos colaterais e dos subcolaterais, tá? Ou cardeais e colaterais. A tia só não vai perguntar o nome dos subcolaterais, porque é bem complicadinho, né? E não há necessidade ainda. Mas isso não quer dizer que nos próximos anos da sua vida você não vai precisar utilizar os subcolaterais. Mas vamos focar nos cardeais e os colaterais, tá? É deles que vocês não podem esquecer. Nem o nome, nem a posição para onde que ele está indicando, nem esquecer que é esse desenho que está aí na sua frente, na página 80, é a rosa dos ventos, que é a representação com a indicação desses pontos, dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Outra coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum, o que você não pode esquecer de jeito nenhum? É que o Sol, ele nasce a leste e ele se põe, né? O poente, o Sol está se pondo ao oeste. Então, é a partir do Sol que você se orienta. Tia, e à noite? À noite eu me oriento pela Lua, tá? A Lua também tem as suas orientações. A Lua tem, pela Lua, pelas estrelas, tá? Certo?
Então, você vai, não é nem pela lua, é mais pelas estrelas, porque as estrelas é que vão dar o caminho à noite, tá? Então, lado que o sol nasce, leste, lado que o sol se põe, oeste. Rosa dos Ventos, que é essa figura que eu estou colocando aqui, ó, página 80, ok? E o nome, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Nome dos pontos cardeais e colaterais, sim, vai ser preciso memorizar, sim, tá certo? Para que você consiga fazer as atividades e para que você consiga estar fazendo as suas atividades. Tia, mas quais são as atividades? As atividades começam na página 81. Aí nós temos atividade na página 81, 82, 83 e 84. Essas atividades até são bem parecidas, gente, com as atividades do livro de ciências, tá? São bem parecidas. Quem realmente aprendeu na disciplina de ciências não vai ter dificuldade nenhuma em fazer essas atividades. Por quê? Ó? São os nomes, ó, aqui na página 81, são os nomes dos pontos cardeais, os nomes dos pontos colaterais, as siglas, que eu falei aqui várias vezes, quais são as siglas, e também tem no livro, vai pedir para fazer, né? A classificação dos pontos de orientação, que são o quê? Colaterais, subcolaterais e cardeais, né? Algumas questões para que você consiga se localizar, você vai ter que fazer, realmente apontar o braço para o nascente para poder responder, que é uma resposta pessoal que tem aqui na página 82. É uma cruzadinha que tem falando sobre os pontos cardeais, tá? Lá na página 83, você vai colocar as siglas de cada ponto, de acordo com o desenho do menininho que está fazendo aí, certo? Tem umas perguntas de verdadeiro ou falso, também na página 83. Aí essa na questão número 8. Observe a sua sala de aula e anote, de acordo com a posição que você está, os pontos cardeais e os colegas que estão na sua direção, né? No lado esquerdo, à frente, lado direito e atrás de você. Como tem alguns alunos que não vão... claro, você que está vendo a videoaula, você não vai estar na sala, mas você lembra de qual lugar da sala você fica e lembra dos seus amigos, quem está atrás, quem está na frente, quem está do lado, quem está do outro. Dá para responder essa imaginando, lembrando qual é a sua posição na sala de aula, né? E lá na página 84, questão 9, é para você observar o mapa, localizar nas rosas dos ventos e escrever onde que está cada figura, a posição que está a figura orientando-se pela rosa dos ventos, certo? Aí você escreva só as siglas, tá bom? Bom, tá fácil, assunto já, né? Que você já tenha um determinado tempo, então não vai ser complicado, não. Você já viu essa aula. Meus amores, grande beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau.